Sejam bem-vindos ao Manual Jurídico da Vida Real, o podcast onde suas dúvidas ganham voz e respostas de quem entende do assunto. Aqui não tem teoria vazia, nem conversa distante da realidade. Toda semana a gente escolhe perguntas reais de pessoas como você, estudantes, concurseiros, recém-formados ou profissionais que estão buscando espaço no mercado jurídico, e traz especialistas com experiência de sobra para responder. E fica ligado, porque hoje o papo tá afiado. Vamos falar de revisão para concursos, insegurança com oratória, idade e tatuagens na advocacia, escolha da segunda fase da OAB e prospecção em cidades pequenas. Tá pronto? Então bora começar, porque o episódio de hoje tá imperdível. A gente começa com uma dúvida super comum entre concurseiros. Como organizar as revisões? Que método usar? Com que frequência revisar cada conteúdo? Quem responde é Lúcia Aslan, servidora pública federal e criadora dos famosos mapas estratégicos. Ela entende como ninguém de planejamento e revisão para concursos. Vamos ouvir. O tema revisão sempre gera muita dúvida, né? Principalmente quanto a que método utilizar e qual a frequência ideal de revisão. Eu já vou começar fazendo uma ressalva que para mim não existe uma regra única aplicável a toda e qualquer situação indistintamente. Isso vai depender de vários fatores e eu gostava de dividir a revisão no estudo para concurso em dois momentos distintos. Primeiro, enquanto eu ainda estava estudando o edital pela primeira vez, e o segundo momento, depois que eu já tinha zerado todos os itens do edital e ia só começar a revisar tudo. Nesse primeiro momento, enquanto você ainda está fazendo o seu primeiro estudo e ao mesmo tempo revisando, eu acho interessante fazer o seguinte: estudou um assunto daquela matéria num dia, na próxima vez que você for estudar aquela mesma matéria, antes de começar o novo assunto, faz uma breve revisão de mais ou menos 20 minutos do assunto anterior. Assim você já retoma aquele assunto. E no final de semana, eu gostava de gerar um simulado com assuntos de todas as matérias que eu tinha estudado naquela semana. Além disso, em média, a cada 30 dias, eu selecionava 2 dias para fazer uma revisão geral sobre tudo que eu tinha estudado naquele período, priorizando as matérias mais difíceis e complexas. Eu, particularmente, sou contra aqueles métodos de revisão que vão virando uma bola de neve enquanto você está avançando no conteúdo, porque aí você não consegue nem avançar, nem revisar direito e isso pode gerar uma frustração que é prejudicial ao estudo. Por isso, essa forma funcionava bem para mim. E naquele segundo momento que eu falei, que é quando já zerou o edital e agora você vai só revisar. Para mim é o momento de pegar os seus resumos, os materiais que você construiu ao longo do seu estudo para revisar no futuro e começar novos ciclos de estudo, priorizando as matérias com maior incidência e nas quais você tem mais dificuldade. Então você vai criar um ranking de prioridades dos assuntos com base no seu próprio desempenho e fazer então a revisão com base nos seus resumos e questões, muitas questões, muito treinamento em todas as etapas do estudo. A próxima pergunta mistura planejamento de futuro com um pouco de insegurança, e é algo que muita gente já se perguntou em silêncio. Será que existe idade certa para entrar no direito? E será que tatuagens ainda são um empecilho no mercado jurídico? Quem vai responder é Henrique Rocha Armando, advogado especialista em direito empresarial e sócio do escritório Armando e Advogados Associados. Bora ouvir a visão dele sobre esse cenário. Vitor Hugo, vamos lá. Você está estudando para a Faculdade de Direito da USP São Francisco, então você ainda vai, prestar o vestibular para ingressar lá. Pode ser uma boa opção? Sim, mas atualmente o mercado de trabalho, raríssimas as vezes você vai ter alguma vantagem para entrar no mercado de trabalho só porque você cursou a Faculdade de Direito da USP. Então, primeiro de tudo, assim, se isso não for algo extremamente importante para você, não há necessidade de ter esse enfoque e entrar na Faculdade de Direito da USP, qualquer outra faculdade de Direito que você possa fazer que minimamente consiga te transmitir o conteúdo básico de Direito é o suficiente para você entrar no mercado de trabalho. Em relação à tua idade avançada,
não vejo como um problema, porque se você está com 29, você vai sair da faculdade de Direito com 34 para 35 anos, e se você tiver uma questão de conhecimento técnico seu para aplicar no dia a dia, já assim bem interessante para você entrar no escritório, eu acredito que até a tua idade seja um benefício a mais na hora de te contratar. Geralmente os escritórios buscam pessoas mais maduras, mais experientes, que já têm uma certa maturidade de vida, e isso pode até ser uma vantagem para você na hora de entrar em algum escritório lá na frente. Referente às tatuagens, é inegável que você vai encontrar escritórios mais tradicionais que vão sim não ver as tatuagens que não dá para esconder com bons olhos, e você pode ter alguma dificuldade sim na hora de entrar em algum escritório, principalmente se for pescoço, rosto ou coisas assim, pois ainda é muito valorizado no direito toda essa parte, esse simbolismo, né, de organização, de traje, de utilizar um bom terno, enfim. Acredito que sim, você possa ter alguma dificuldade com tatuagens que não dá para esconder, mas vai depender muito de cada escritório que você vai trabalhar. Como vão ter escritórios que não vão nem ligar para isso, e vão ter escritórios que sim vão te barrar a sua entrada por conta dessa tatuagem. Escolher a segunda fase da OAB pode ser um desafio, principalmente quando você sente que não tem uma matéria favorita ou um desempenho claramente melhor em alguma disciplina. Essa dúvida chega de quem está no 8º período e se considera um aluno mediano. E olha, isso é mais comum do que você imagina. Quem responde é Júlia Staub, professora no SESC, mestre em Direito e mentora de estudos para a OAB. Vamos ver como ela ajuda quem está indeciso nesse momento decisivo. Essa é uma dúvida muito comum e super válida, porque a área em que você vai escolher fazer a prova da segunda fase vai ter um impacto direto em como vai ser a sua preparação quando você chegar nessa etapa do estudo. Em relação à questão de ser mediano em tudo que você comentou, é comum que muita gente chegue nessa fase do curso com essa mesma sensação, até porque não necessariamente vai ser dentro de uma sala de aula que a gente vai descobrir aquilo que a gente realmente gosta, a área que a gente tem mais afinidade, e o nosso desempenho nas disciplinas acaba muitas vezes ficando relacionado com afinidade ou não com o professor em si, até mesmo com o nível de cobrança do professor, e não necessariamente com a matéria. Outro ponto importante em relação a isso é que é normal que muitas pessoas conciliem a graduação com outras atividades, como estágio, trabalho, e isso faz com que a gente não consiga se dedicar 100% em tudo, e consequentemente o nosso desempenho acaba sendo impactado. Por isso, a sugestão é que você não decida a área da segunda fase só com base no desempenho que você tem nas disciplinas na graduação. Eu acredito que os principais pontos a serem considerados na hora de fazer a escolha da área de segunda fase são os seguintes. Primeiro, identificar as áreas que você possui mais afinidade. E esse ponto aqui é algo que não necessariamente vai estar relacionado com o desempenho na disciplina na faculdade, como eu comentei antes. O mais importante é identificar qual área que você gosta mais de estudar. Isso porque é você que vai precisar ficar 2 meses estudando de forma bem intensa essa disciplina quando estiver se preparando lá para a segunda fase. E você gostar dessa área, gostar desse conteúdo, vai facilitar bastante esse processo. O segundo ponto é considerar suas experiências profissionais. Isso porque a experiência que você já tem pode facilitar muito a preparação. Eu, por exemplo, estagiei em uma promotoria criminal durante a graduação, e isso ajudou muito quando eu estava me preparando para a prova da segunda fase em penal, que foi a área que eu escolhi fazer. E o terceiro ponto é pensar nas suas expectativas de atuação profissional. O estudo para a OAB é algo que vai estar te ajudando muito depois no teu futuro profissional. Então, se você já tem uma ideia de qual área pretende advogar ou qual concurso público pretende fazer, é muito bom levar isso em conta na hora de fazer a tua escolha. E por fim, um ponto que eu acredito que é fundamental é não escolher uma área só porque, em tese, é a área que mais aprova ou porque alguém falou que é mais fácil, até porque o que é mais fácil para uma pessoa não necessariamente vai ser mais fácil para ti. Para exemplificar, eu já vi vários alunos que amavam direito civil, mas não escolheram essa área na hora de fazer a segunda fase
porque ouviram falar que é uma área que é mais difícil, que tem muito conteúdo, e acabaram escolhendo uma outra área que, em tese, seria mais fácil, com menos conteúdo. Só que na hora de fato, estudar, a pessoa acabou tendo muita dificuldade em relação ao estudo nessa outra área ali, que ela não tinha afinidade. Para ela, aquele conteúdo não era mais fácil. E já vi pessoas que acabaram reprovando dentro desse contexto. Então, eu, particularmente, te indico não escolher a área só pensando no que os outros dizem que é mais fácil. Essa questão das áreas que mais aprovam, eu até acredito que pode ser um ponto que pode ser levado em consideração para critério de desempate em caso de dúvida, mas não como critério principal para tua escolha, entende? A verdade é que, infelizmente, não tem uma fórmula mágica, a área que vai ser a certa, a mais fácil para todo mundo. É uma escolha que é bem pessoal mesmo, mas eu espero que analisar esses pontos te ajude a fazer a escolha certa para a área da segunda fase. A próxima dúvida é sobre algo que apavora muitos estudantes no começo do curso: falar em público. Mesmo com amor pela área, a gente sabe que a ansiedade bate forte na hora de se expressar, principalmente em apresentações, audiências simuladas ou estágios. Quem traz dicas práticas para lidar com esse medo é Marília Munhoz, estudante de Direito, estagiária e criadora do perfil Direito com Mari, onde compartilha muito da sua vivência. Vamos ouvir. Olha, eu entendo muito esse medo de falar em público, sabe? Isso tirava meu sono no começo da faculdade. E a real é que por mais que todo mundo fala, né? Com o tempo melhora. Mas o que ajuda mesmo é começar devagar e do seu jeito. Então, uma dica que funcionou pra mim muito foi entender que errar faz parte do processo. Então, assim, a gente tem mania de achar que precisa parecer sempre muito seguro, não pode gaguejar, tem que falar, assim, de forma formal, né, com palavras muito difíceis, mas não. Se você tá estudando e você tem ali um mínimo de domínio do que você vai falar, né, já tá tudo certo. O resto é uma construção que você vai ter durante o curso, né? E outra coisa, ensaiar em voz alta ajuda demais. Então, assim, não é só ler e achar que você sabe. Fala mesmo, como se estivesse explicando para uma amiga, para um amigo. Às vezes a gente trava porque nunca se ouviu falando sobre aquele tema. Inclusive, eu gosto muito de fazer isso olhando para o espelho, porque aí eu já perco aquele medo e vejo como que eu tô falando, sabe? A prática da fala em si, ela já vai te dar mais segurança. Por fim, uma dica que eu quero dar que parece bobo, mas funciona muito: respira antes de começar. Visualiza você dando a sua apresentação ali, falando, né? E de forma perfeita e que dê tudo certo. Faz uma pausa, ajeita a postura, respira fundo e começa. Porque às vezes o nervosismo ele vem só porque a gente se atropela, porque a gente quer falar tudo muito rápido, né? E acabar logo. Mas se você começou o curso já amando, isso é um sinal maravilhoso de que você está no caminho certo. E não deixe esse medo te impedir, tá? De viver experiências maravilhosas que você pode ter dentro da faculdade. Você vai ver que aos poucos você vai ficar cada vez mais tranquila. E para fechar o episódio, uma dúvida que representa a realidade de muitos jovens advogados no interior do Brasil: como se destacar numa cidade pequena, com mercado jurídico saturado, poucos habitantes e vários concursos de direito? Quem responde é Felipe Cavalcante, empresário jurídico e cofundador da Law Letter, com experiência em ajudar advogados a se posicionarem de forma estratégica, mesmo em cenários desafiadores. Então, vamos ouvir como virar esse jogo. Olha, eu adorei sua pergunta porque isso traz detalhes que são da realidade de muitas pessoas. 100 mil habitantes na sua cidade, 3 cursos de direito, né? E aí você quer prospectar, mas parece saturado. Em primeiro lugar, por eu trabalhar com digital, por toda a prospecção feita pela minha empresa, pelo Just Parceiro e por todos os advogados que estão no nosso escopo, ser feito pelo digital, o natural é que você esperasse também que eu falasse: cara, vai pro digital, esquece a cidade. Só que não. Na verdade, a sua cidade ainda é um grande potencial. Primeiro, você, se fosse o único advogado aí, não conseguiria atender todo mundo e todas as demandas. Então, é importante que você comece a pensar assim: esqueça esse negócio de ter 100 mil habitantes, 120, 110, 90. Pense o seguinte: será que eu consigo, durante um mês, fechar 5 novas demandas na minha cidade? Porque se você consegue isso, você termina um ano com 60 novas demandas. Só que aí, para você fechar essas demandas, você tem que ter uma coisa importantíssima, que é os produtos jurídicos e o público-alvo. Então não adianta você, como citou para nós, eu sou da área civil e trabalhista, mas isso é muito amplo. E assim, é muito amplo, você vai ficar refém das pessoas chegarem até você.
Eu te pergunto, dentro dessas áreas, o que é que você realmente gera diferença? O que é que você consegue? Você vai poder me responder, Felipe, tudo. Mas o tudo e o nada são faces da mesma moeda. Especifica mais. Na área civil, eu sou muito bom em fazer divórcio extrajudicial, em cuidar de inventários. Então é nisso que eu vou focar e é isso que eu vou levantar a bandeira que eu faço muito bem. E a partir desse momento fica muito mais fácil você pensar em estratégias de conectar com clientes que têm essa necessidade. Para a área trabalhista, mesma coisa. Só que tem um detalhe, a área trabalhista, eu assumo, numa cidade pequena é difícil. Porque o trabalhador, ele vai ter medo de entrar com processo numa cidade pequena, porque a retaliação é muito mais forte. Por isso que a melhor alternativa para ti é, primeira questão, olhar para a sociedade e colocar uma meta de, aqui dentro eu quero pelo menos 5 novas demandas por mês. Essa é a minha meta. E a partir do momento que você for entendendo o que é seu produto jurídico, que você mais gera retorno, que você mais consegue se sentir bem entregando e é mais interessante, o que você vai fazer? Você vai olhar para esse produto, olhar para esse nicho e você vai trazer para o digital. Porque aí, quando você conhece muito bem, com muito mais profundidade, o digital se torna muito mais fácil. Pesa muito no digital aquelas pessoas que elas querem prospectar no digital, mas elas nem sequer ainda sabem para onde estão indo. Então fica muito mais difícil, elas erram muito mais, gastam muito mais tempo. Então olha com carinho para a sociedade, para as demandas que estão aí e sem dúvida alguma, repense essa questão de que tem muita concorrência e pouca gente, porque você precisa de um pouco menos, você precisa ali de 4 contratos por mês para você tracionar, para você se entender e começar a olhar para o digital e expandir aquilo que era regional a nível Brasil. E aí, conseguiu se ver alguma dessas histórias? Se alguma resposta te ajudou hoje, aproveita e faz esse conteúdo chegar em mais gente. Tira um print agora do episódio, posta nos stories e marca a gente. Assim você ajuda outros colegas a encontrarem respostas reais para desafios que são mais comuns do que parecem. E se você quiser mandar sua dúvida para o próximo episódio, é só acessar a nossa newsletter jurídica. Lá no final tem um quiz com espaço aberto para você contar o que tá pegando aí na sua jornada. Quem sabe a próxima resposta não é para você. A gente se encontra na semana que vem com mais um episódio do Manual Jurídico da Vida Real. Sempre com perguntas reais, respostas diretas e zero juridiquês. Até lá!